Falando de Negócios, com Danilo Magri. Muito bem, aqui conosco hoje, mais uma vez, a presença do Danilo Magri, diretor da LogMed. Danilo, seja bem-vindo, bom dia com mais um Falando de Negócios. Bom dia, Clemente, bom dia a todos os ouvintes, a todos da mesa, mais um Falando de Negócios. E hoje com o seu entrevistado, Wilber Castelo Branco dos Santos, proprietário da casa do aparelho auditivo. Comanda seu, meu amigo, bom dia, Wilber, tudo bem? Seja bem-vindo. Bom dia, Clemente, bom dia, galera da mesa, a todos os ouvintes, obrigado pela oportunidade. Bom, Wilber, vamos lá. Hoje a gente tem um assunto que talvez não é recorrente na vida das pessoas que não tenham um familiar ou essa deficiência auditiva. Mas é bastante interessante conhecer um pouco mais desse mundo. Mas antes vamos falar um pouquinho de você, Wilber. Você já está há muitos anos nesse setor, né? Depois você me falar quanto tempo. E aí em 2015 você resolve empreender abrindo a Casa do Aparelho. Por que abrir a Casa do Aparelho? Qual foi essa decisão para empreender e o que mudou na sua vida desde então? Bom, na verdade, eu entrei nesse setor de aparelho auditivo de forma meio ocasional. Tinha um vizinho que trabalhava com aparelho auditivo, ele me convidou e eu fiz um curso técnico em eletrônica na época e ele resolveu montar uma técnica para consertar aparelhos auditivos e ele me convidou para fazer o reparo desses aparelhos. Desde então, eu entrei nesse segmento e eu me apaixonei pela área porque a gente consegue desenvolver um trabalho bacana com as pessoas, né? E devolver a audição para centenas de pessoas é muito gratificante. Em 2015, nós trabalhávamos numa empresa e ela, infelizmente, não estava indo muito bem e a gente resolveu montar a nossa própria empresa. Achar fornecedor, começar tudo do zero. Então foi o grande incentivo, né? Essa força motriz pra gente montar a Casa do Aparelho Auditivo. E é bom lembrar, Danilo, que ele é formado em engenharia, né? Você é engenheiro, né? Eu sou engenheiro civil. Não tem muito a ver com... Tem tudo a ver, com a parte de aparelho auditivo. Então, tá certo. Pra vocês verem o tamanho da minha paixão pelo segmento, né? Eu você me formei em outra... de São José mesmo, né? Eu sou de São José, sou natural de São José. E realmente o que você falou, né? Tem aquele vídeo, algumas pessoas já devem ter isso na internet, de um bebê que tem deficiência auditiva e coloca o aparelho e ouve pela primeira vez. Realmente é emocionante ver a carinha do bebê ouvindo e acho que deve ser isso que te motivou a empreender. Como é que foi então? Agora, desde 2015, você é empresário, você é empreendedor. O que você sentiu na pele sendo dono do próprio negócio? Para ser sincero, é bem complicado no começo, né? Tem uma série de coisas que eu não tinha como competência e eu comecei a ter. Eu acho que a grande diferença foi enxergar o negócio com uma amplitude maior. Quando você é funcionário, você tem uma visão meio que apenas do seu cargo. Agora, como empresário, você consegue ver o todo, né? Então, eu acho que essa foi a grande mudança que teve na minha percepção, assim, logo de imediato. Mas você está feliz? Bastante. Então tá bom. Eu acho que empreender no Brasil... O empreendedor está feliz. Exatamente. Acho que empreender no Brasil é algo desafiador para qualquer pessoa. E a gente estava falando um pouquinho antes no café, né? Como toda crise, existe uma oportunidade. Você estava comentando comigo sobre a pandemia. Ou seja, lá na Casa do Aparelho, vocês não só vendem os produtos, mas vocês têm que prestar assistência técnica para todos os produtos que vocês vendem ou até outras pessoas que procuram vocês. E aí chegou a pandemia, não pode mais fazer visita em loco na casa dos pacientes. O que aconteceu? Então, na pandemia, a parte de contato físico foi totalmente bloqueada. E aí nós incrementamos uma espécie de novo serviço que seria atender o paciente à distância. Então o aparelho consegue ser regulado hoje à distância. Então a pessoa está na casa dela ou por alguma dificuldade de locomoção, a fonoaudióloga consegue fazer essa regulagem à distância, que é bastante bacana. Isso é muito interessante. Eu digo porque a minha avó usa aparelho auditivo há muitos anos e até hoje ela tem dificuldade, assim, desregula. Já mudou de tipo lá de aparelho umas 3 vezes, está sempre falando que não tá legal. E imagina a distância você conseguir fazer Você consegue realmente regular? Como é que funciona isso? Funciona da seguinte forma: a pessoa precisa ter um celular com uma internet razoável e pelo computador a fonoaudióloga ela acessa esse celular e consegue fazer todas as programações básicas ali do aparelho auditivo. Lógico, uma aferição mais
mais robusta tem que ser feita na clínica. Uma pergunta pro Wilbur. A gente sabe que muita gente nova ainda, as pessoas jovens, tem problema de audição. Não quer aceitar, mas tem. E ela tem que passar pela fono, e a fono que não passa pelo médico. Como é que funciona isso, Wilbur? Se eu quiser, por exemplo, na sua clínica, lá na sua empresa, e comprar um aparelho, e vai experimentando, isso está legal. Isso existe ou não? Como é que funciona isso? Não funciona assim. Não funciona, tá. Na verdade, a pessoa que tem uma dificuldade auditiva, ela precisa procurar um otorrino. Aí ela vai no otorrino e verifica qual é a causa dessa perda de audição. Aí, claro, depois disso é feito um exame de audiometria, é feito diversos outros exames para ver qual é o tratamento indicado. O médico vai dizer, você tem a disponibilidade de usar o aparelho auditivo. Aí sim ele procura a nossa clínica. Mas tem uma faixa etária do cidadão que ele começa a perder a audição, né? Já fiz alguns exames e chama aquela gota, né? Então, você tem que colocar um aparelho. Eu tô de fone de ouvido aqui agora, tô ouvindo bem, entendeu? Mas tem hora que a coisa vai complicando. Não adianta que é coisa da idade, vai ficando mais velho, a conta vem, né? Eu acho que funciona assim, né? Realmente a conta vem e os índices vêm dizendo que com a expectativa de vida aumentando isso, vai ter um incremento grande de número de pessoas que vão precisar de usar aparelho auditivo. Ô, Igor, você tem esse número? Eu sei que não está na pauta, mas qual é o tamanho desse mercado hoje? Cara, hoje, aproximadamente 10% da população tem algum tipo de perda auditiva. 10%? E você acha que fone de ouvido, pegando essa carona do Clemente, essa juventude que fica muito com fone de ouvido, isso prejudica mesmo a audição? Isso prejudica a audição. E muito, né? Muito. Não usar os protetores de individual, né? Em fábrica, em exposição de ruído também ajuda bastante a ter uma espécie de lesão no ouvido. E está aumentando. Como a expectativa de vida aumentou, até 2050 estima-se que 1 bilhão de pessoas vão precisar... 1 bilhão? No mundo vão precisar usar aparelho auditivo. Considerando que o mundo em 2050 tem 8, 9 bilhões de pessoas, a gente está falando realmente aí de um número quase 20%. 20%. Sim. Muita coisa, né? Muita coisa. Isso está atrelado também à expectativa de vida, ao tipo de estresse também, a própria fadiga do dia a vida moderna é bem barulhenta. Não tem jeito, né? Exato. Acho que a gente está cada vez mais exposto a ruído, né? O trânsito, né? Acho que isso acaba favorecendo também, né? Favorecendo. A Covid, ela trouxe alguns problemas de audição para diversas pessoas, inclusive zumbido. Então, são aí novas tendências aí pro... É interessante. Acho que vale até um parênteses, né? Afinal de contas, falando de negócios, o envelhecimento da população está trazendo muita oportunidade para diversos setores. E esse é um que talvez não esteja tão na mente das pessoas, mas realmente com o nosso envelhecimento a gente vai gastando o nosso corpo, né? E agora um ponto importante, assim, uma percepção que eu tenho. Acho que o mundo evoluiu muito tecnologicamente em vários aspectos. Eu vejo assim, as pessoas cuidando muito mais da saúde, dos olhos, mas parece que a audição é sempre... ainda não existe uma coisa preventiva, é mais quando dá problema a pessoa procura. Você sente isso? Como a gente falou, a gente vive num ambiente mais barulhento hoje em dia. Propício para isso, né? Para surdez mesmo, né? Eu sinto bastante isso, né? A audição a gente só dá valor realmente quando a gente não tem mais. E é uma questão assim que não é perceptível. Wilber, dá licença, eu tenho que cortar a tua fala aí. O que dá a impressão também é que a pessoa, o preconceito, né? Que o cara tá com o aparelhinho lá, vou no popular aqui, né? Porque o cidadão é surdo, né? Isso é interessante. Você percebeu que quando a pessoa não enxerga, ela fala até com... eu não enxergo nada. É uma coisa engraçada. Agora, se ela não ouve, é meio velado. Ela não assume que ela não tá ouvindo. Né? É diferente, é verdade. Tem um tabu ainda que envolve as pessoas. Impressionante isso, né? Ainda tem. Eu sou uma delas, tá? Eu peguei receita pra ir em e não fui. Tô ouvindo. Tô ouvindo. Né, Lóia? A gente que mexe com som, com áudio, não quer assumir que algumas vezes E a gente ainda que trabalha, né, com audiovisual, a gente ainda tem essa questão preventiva, a gente obrigatoriamente tem que fazer a audiometria uma vez por ano, mas essa questão da prevenção é realmente uma coisa que, principalmente nessa área da audição, não é uma coisa comum. Que deveria ser, né? Como todo mundo faz uma vez por ano. Nós, homens, temos lá o nosso Novembro Azul, as mulheres têm o Maio Rosa.
podia se criar também um mês para prevenção da audição, né? Que seria uma coisa interessante, né? Bom, já existe esse mês, né? Só que tem que ter uma divulgação um pouco maior. Qual que é o mês da audição? É Outubro Rosa, Eloy, né, Giovana? Outubro Rosa. Outubro Rosa, é. Ok. E da audição? Obrigado. Da audição, cara, eu acho que eu não me lembro de cor aqui, mas eu acho que é março ou abril, é recente. E vocês, com o caso do aparelho, vocês de alguma forma incentivam, têm um planejamento estratégico para romper esse preconceito, para trazer às pessoas mais conhecimento e falar, vem aqui, o aparelho auditivo não é essa dificuldade toda que vocês estão enxergando. A tecnologia, inclusive, já está entregando aparelhos talvez mais fáceis de usar, mais bonitos esteticamente. Queria aproveitar até e fazer essa pergunta, né? Você falou sobre tipos de aparelhos e tal. Porque quando a gente fala em óculos, por exemplo, você tem uma lente antirreflexo, você tem essa e aquela outra oportunidade, né? No caso dos aparelhos auditivos, existe uma diferença? Tem um que é mais avançado, um mais popular? Como é que funciona isso? Queria saber um pouquinho mais dos tipos. Então, é de acordo com a perda auditiva da pessoa. Nós vamos pegar o exame e vamos verificar quais os modelos de aparelhos nós temos para esse tipo de perda. Hoje, como vocês mesmos falaram, a questão estética está muito atrelada ao aparelho auditivo. Então, o tamanho do aparelho auditivo, ele diminuiu muito. Isso é muito importante. A gente pega aparelho com menos de 10 centímetros de tamanho. Fica imperceptível à vista da pessoa. E incomoda? Depende da sensibilidade da pessoa. Eu acho que o óculos no começo incomodou um pouco. Toda prótese, ela demanda um ajuste, uma fase de adaptação do corpo da pessoa ao componente que está sendo inserido. O aparelho auditivo é algo que está dentro do seu ouvido. Lógico que você vai ter uma sensação de algo dentro, mas é questão de dias, você já está habituado a não sentir mais nada. E o tamanho do aparelho, como diminuiu, essa questão da pessoa sentir vergonha de usar o aparelho também reduziu bastante. E a tecnologia faz com que o aparelho hoje, com a inteligência artificial, ele ficou quase automático, ele reduz o som automaticamente, ele reduz o ruído, que era uma questão muito comum antigamente. A questão da própria voz da pessoa, porque como tem algo dentro do ouvido e você faz uma percepção da sua própria voz de outra forma, isso corrige automaticamente. Então o aparelho hoje em dia ele é muito mais fácil de ser utilizado do que há 20 anos atrás, quando eu comecei. Essa parte da estética é importante. A gente pode falar de saúde aqui a manhã inteira, mas o cara fala assim, mas no final dá pra ver na orelha? Então você ter uma estética boa e perceptível faz com que principalmente a juventude às vezes se adapte até melhor a esse tipo de aparelho. Eu vou até mais longe com ele, viu, Danilo? Quem ouve bem, fala bem, é isso? Não só fala bem, mas também se sente bem. A audição, ela tá bastante atrelada à emoção da pessoa. Eu costumo brincar que o ouvido é a janela da alma. Então, as pessoas escutando bem, elas têm uma comunicação melhor, elas conseguem ter uma vida de forma muito mais tranquila e está diretamente relacionada ao emocional. A pessoa vai se excluindo quando ela não escuta bem. É verdade. A gente começa a usar um aparelho, por exemplo, tá? Vamos numerar aqui de 1 a 10, tá? Tá lá no grau 5, por exemplo. Estaciona ou piora com o passar dos anos, com a idade? A tendência é, se você não utilizar o aparelho, ir aumentando. É como a miopia, né? Nos olhos, vai aumentando. Tem uma coisa chamada plasticidade cerebral. O cérebro, ele vai assumindo, quando ele não tem um estímulo, ele vai assumindo uma nova função. Então, se aquela área do seu cérebro que estava predestinada à audição não tem mais o estímulo auditivo, ela vai assumindo uma nova função. E colocar esse estímulo, exato. Né? E colocar esse estímulo novamente é retomar essa função a qual ela foi criada. Então, assim, o aparelho é imprescindível nessa questão. E tem, eu acho que o ponto principal da nossa conversa, que além de falar de negócios, também é utilidade pública, que hoje no mercado de audição já existe um crédito, uma linha subsidiada para que pessoas com deficiência auditiva possam buscar essa linha em bancos e conseguir uma taxa de juros menor para fazer a aquisição do aparelho. É isso mesmo? Mais do que isso, tem gente perguntando quanto custa isso, né? Qual é a média de valores isso, né?
Acho importante também que o ouvinte, falando diretamente com o nosso ouvinte, ele vai querer, tudo bem, falar agora da importância, quem ouve bem fala bem, e agora, e o preço disso? Os aparelhos, ele tem uma média de custo que variam de R$3 mil a R$15 mil. Entendi. Mediante aí a sua opção de escolha, igual todos os segmentos. Hoje nós temos essa linha de crédito acessibilidade, ela é uma linha que é antiga, ela vem desde a época da nossa Caixa, nosso banco, ela vai para o Banco do Brasil. É uma linha específica para pessoas que têm necessidade de prótese, qualquer tipo de prótese. E a prótese auditiva, ela é incluída nesse sistema, onde a pessoa consegue financiar esse aparelho em até 60 vezes. E os juros é bem em conta. Então, assim, estou falando de 0,5 ao mês, que é um juros bem razoável. Em 60 vezes que seja a prótese mais cara aí de 15 mil, fica uma parcela bem pequena. Me permite colocar, porque eu acho interessante isso, porque às vezes pega lá um valor de R$15 mil, o cidadão não tem esse valor. É um dinheiro realmente... É um valor considerável. Que atrapalha o orçamento dele, né? Uhum. E ele não sabe muitas vezes a maior parte não sabia que tem condições de financiamento. Exatamente. Isso é muito interessante, né? E esse, logicamente, envolve papelada, envolve documento. Vocês fazem isso para o cliente ou não? Então, a nossa função como empresa é dar todas essas informações e o cliente procura o banco. Então, assim, ela tem que procurar o banco em qual ela tem conta e nós vamos dar orientação e emitir todos os documentos necessários para a obtenção da prótese. É coisa simples, não é nada muito complicado, não. Na própria agência bancária, com o gerente do banco, ele consegue ter acesso com a documentação. Já consegue verificar o que ele precisa e se ele tem acesso a esse crédito. Poxa, legal. Realmente isso é muito importante, porque a gente vive num país onde o acesso a R$15 mil não é para todo mundo. Então, para você que tem alguém na família com necessidade auditiva, existe já linha de crédito para isso. Converse com o seu banco. Bom, para a gente se encaminhar para o final, Wilbor, precisamos saber dos seus próximos passos como empreendedor. Seus próximos passos na Casa do Aparelho. Vocês têm planos de expansão, planos de novos produtos e serviços e também passar os seus contatos, o endereço, né, da Casa do Aparelho e eventual rede social, site, se vocês tiverem. Bom, é desafiador, né, os próximos anos para todos os segmentos. Acredito aí com a inteligência artificial a gente vai ter um incremento bastante bacana aí no nosso segmento. Nós estamos expandindo para a região do sul de Minas e litoral norte, fazendo análise. Parabéns. É uma região que está tendo uma grande demanda de prótese porque as pessoas estão se aposentando e estão voltando para as casas, para roça, para praia, de veraneio, para a sua cidade natal. E isso nos dá uma nova percepção de comércio. Por analisar essa tendência, faz todo sentido. Sim. E acredito que nos próximos anos isso seja uma grande vertente em todo o segmento, porque as pessoas não têm mais a necessidade de estar no seu local de trabalho, como era antigamente. Então, com o home office, deu essa possibilidade de voltar para sua cidade de origem. Então, tem uma gama infinita de cidades aí, locais que a gente pode estar trabalhando. Nós estamos aqui na Heitor Villa-Lobos, no número 1619, perto ao acesso do Anel Viário. O Danilo já conhece lá, já passou ali perto. Nossa rede social é Casa do Aparelho Auditivo, tanto no Facebook quanto no Instagram. E nós temos nosso telefone, que é o 3922-1185. Repita. 3922-1185. E estamos lá à disposição para atendê-los e tirar dúvidas de qualquer pessoa que tenha curiosidade no nosso trabalho. E também Taubaté, é isso, né? Taubaté nós temos uma loja no Jardim das Nações, número 85. Fica ali perto ao Joaquinzão. Maravilha. Famoso Joaquinzão. Ótimo, acho que foi uma entrevista recheada de novidades, de informação assim que é bom. Né? E falamos assim, parabéns, hein? Falamos por cima de inteligência artificial e eu queria só dar um adendo às pessoas que estão me ouvindo. Brinquem com o chat GPT. Esse fim de semana eu entrei no chat GPT, que é a inteligência artificial, já tem até agora o GPT-4, que é a versão paga, e eu fiquei assim abismado com a inteligência dessa ferramenta. E isso vai mudar muito os nossos postos de trabalho, a nossa vida nos próximos anos. Fiquem atentos a essa tendência. Inclusive, só para fazer uma observação complementar, Danilo, acho que a próxima profissão, a profissão do futuro é quem sabe fazer perguntas, porque a inteligência artificial depende muito do que você pergunta para ela.
Então, vou complementar a sua observação. Fiquem atentos a isso. Quem sabe fazer perguntas, provavelmente vai se dar muito bem. Quem sabe faz ao vivo, ô louco, meu. Danilo, obrigado a você por mais um Falando Negócio, obrigado ao Wilbur Castelo Branco do Santo, proprietário da Casa do Aparelho Auditivo, matéria maravilhosa, parabéns a vocês aí, parabéns, Danilo, obrigado, e até semana que vem com mais um Falando de Negócios. Bom dia.